Passar para o terceiro palestrante com o tema Hospitais Inteligentes, onde tecnologia, gestão e vida se encontram. O futuro da saúde hospitalar já começou. E eu convido para essa palestra o senhor Francisco Castilho Novaes, gerente clínico de produto e educação da Hospicom. Bem-vindo, Francisco. Só apresentando, ele possui graduação médico e bioengenheiro, é gerente clínico e educação da Hospicom. Uma boa apresentação, bem-vindo. Olá, bom dia. Coloquei a bandeira do país de nascimento, sou espanhol, falo galego, né? O dialecto de nossa região, mas eu acho que dá para entender, né? Uma mistura entre português e espanhol. Agradecer primeiramente pelo convite, Celso não estaria ainda. E eu fico muito feliz, primeiro pelo convite, segundo por compartilhar espaço com pessoas de muita experiência, né? Em cada um dos temas que foram abordados. E eu vou falar um pouco do nível de mais expertise. Mais de 14 anos trabalhando na área da saúde e também como engenheiro clínico. E fico muito feliz porque nós, hoje em dia, não sei se vocês conscientizam que estamos sendo parte de uma revolução. Estamos vendo na prática acontecer muitas coisas e muitas evoluções que geralmente na medicina suelen ser um pouco mais lentas. Minha palestra tem conflito de interesse, como foi falado previamente. Sou gerente clínico, estou a cargo de todo o programa clínico de educação continuada do Grupo Hospicom no Brasil. E, além disso, sou o diretor de todos os centros de treinamento e educação continuada, tanto na área clínica, para acadêmicos, residentes, e também agora no novo centro de cirurgia robótica. E antes de falar de hospitais de futuro, eu acho que todos aqui são da área da saúde, trabalham como engenheiros clínicos, médicos, certo? Quando nós falamos do ambiente hospitalar, sem dúvida, a variável mais importante do paciente. Foi falado desde o início, e todas as melhorias, e todos os processos, digamos, que são gerados durante a história e durante essa jornada, são pensados no paciente. Mas existem muitas variáveis, desafios, como eu coloquei aqui na minha apresentação, mas eu quis focar em 4, okay? Que são que realmente causam maior impacto e são, digamos, os desafios mesmos que nós, na área da saúde e na área técnica, devemos transitar durante todos os dias e buscamos, né, tentar solventar. Como são a gestão dos alarmes, colocando do primeiro. Hoje em dia, nossas instituições têm uma alta poluição enquanto a muitas alarmes que acontecem em simultâneo em todas as áreas. Não sei se vocês sabem, mas já está demonstrado que um paciente, após 12 horas de internação, ao quadro clínico se soma o estresse do ambiente hospitalar, que gera respostas fisiológicas, que gera liberação de substâncias inflamatórias e que agudiza o quadro de ingresso desse paciente. Então, esse ambiente é propenso para, de forma negativa, né, em esse paciente. Outros são os dados, né, a continuidade dos dados. Existe que é a utilização dos recursos, né, de forma não eficiente quando um paciente chega ou ingressa no pronto-socorro, na guarda, quando se solicita em alguns estudos, esse paciente é logo internado, e como essa informação foi esquecida ou perdida nesse passo do paciente, esses exames são novamente solicitados, isso é um custo, tanto para o paciente como para a instituição. Então, não há uma traçabilidade, uma continuidade dos dados na grande maioria das instituições. Então, não houve, né, mudança e essa câmbio constante dos profissionais, e hoje em dia nós, na área da saúde, somos dependentes
do profissional. E o que busca, e o que traz essa nova jornada, que apresentaremos na frente, é que justo vá o profissional em paralelo, né, a todo o fluxo da informação, a todo o fluxo dentro do hospital. E, em definitiva, no fluxo do paciente. Todo paciente tem uma vida, digamos, tem um processo dinâmico dentro do hospital. Se é uma internação por urgência, o paciente entra no pronto-socorro, na emergência, pode ir no centro cirúrgico, depois vai para a UTI. Então, existem informações que fazem essa história do paciente, que deve ter uma continuidade, que muitas vezes sai perdidas, né, em essa trajetória, e que terminam impactando na mesma melhoria, não, ou continuidade do paciente dentro de uma instituição. Eu acho que é uma das grandes evoluções que hoje em dia nós temos em atenção, que já começamos a falar da experiência, né? Antigamente, muitos de nós fomos formados em uma medicina paternalista, no qual o que nós falávamos era lei, né? O paciente não tinha decisão dentro do processo. E hoje em dia nós falamos de consentimento informado, e também as instituições se preocupam em que o paciente tenha uma boa experiência ao estar internado, né, dentro de uma instituição. Então, quando nós falamos de essa experiência, como impacta a experiência no paciente, é justo o que eu falava anteriormente. O nível do ruído, né, que o paciente percebe quando está internado, né, como isso impacta estar em um ambiente durante 24 horas tem a mesma iluminação, onde tem pessoas que interagem com ele durante o tempo todo, tomando sinais vitais ou perguntando alguma informação, né? E também com essa atenção do profissional, que eu vou diretamente ao segundo discípulo, que é a experiência do profissional. Muitas vezes nós questionamos, essa enfermeira, esse médico está de cara fechada. Mas nós entendemos qual é a realidade desse profissional, quantos são os números de pacientes que ele, desde o ponto de vista burocrático, tem que cuidar e passar, tem que completar fichas, completar informações, né? Então, não estamos falando de metrologia. Então, hoje em dia, o médico utiliza mais de 60% do seu tempo em atividades burocráticas. Então, fica apenas com 40% e somos exigidos, né? Temos uma exigência de ter produtividade enquanto o número de pacientes são atendidos em um período de 4 a 6 horas. Né? Então, resolvemos interconsultas que duram 5 minutos, que duram 10 minutos, que o paciente dura 2 horas na sala de espera, entra e sai. Nossa Senhora, esqueci de falar outra coisa com o médico. E isso também vai hacia a eficiência operacional, né? Como impacta hoje em dia na instituição. Hoje em dia, nós conseguimos medir a performance de toda uma instituição, de cada um dos profissionais. Aqui no Einstein, por exemplo, eu acho muito interessante, ninguém do Einstein aqui, né? É alguém? Então, vou falar bem, mas vocês têm, eu acho que o ano passado participei de um congresso latino-americano aí por a equidade da saúde, e apresentaram um sistema de gestão que tem para os anestesiologistas. Os anestesiologistas não são contratados por um hospital, senão que são terceirizados, então eles controlam a eficiência o ato cirúrgico, né, de interação desse médico com o paciente, e no despertar. Se esse paciente tem náuseas e vômitos, e quanto ele tarda em sair do centro cirúrgico a ir a outra unidade, UTI, ou enfermeria, ou ser, digamos, ter o alta. Então, isso é muito interessante, né? Porque aí dá a avaliação de várias variáveis. Desde o ponto de vista médico, esse médico tem todas as ferramentas para fazer uma monitorização segura do paciente. Ver o nível de inconsciência, ver o grado de relaxação neuromuscular, avalia outras parâmetros, né, que dão ferramenta, dão, digamos, variáveis para aí tomar decisões e diminuir o consumo de anestésico e diminuir o consumo
de oxigênio e de outros gases. Então, essa diminuição impacta também do ponto de vista econômico, de quanto o hospital está gastando. E impacta também do ponto de vista, digamos, do meio ambiente, que com menos expressão de agente anestésico. Então, isso é o que busca um hospital inteligente. Conseguir cuidar de todas as variáveis, né? Dar segurança para o paciente, mas também para ser rentável nos processos. Vocês me olham cansados, são 4 pneumonias pós-Covid que levaram essa limitação. Os desafios da jornada do paciente, eu falei, longe as alarmes. Quem trabalha no hospital sabe o cansativo e como impacta. E o pior é que nós, profissionais, nos acostumamos a esse ruído. Né? Digamos, esse ambiente desfavorável, nós normalizamos, né? E fazemos como parte do ambiente onde hoje em dia nós trabalhamos. Estamos falando em promédio de mais de 152 alarmas por um leito do TI promédio. Com o João e o time da Gênesis, a gente tentou pegar um monitor do parâmetro e replicar e transmitir, né, para ser analisados por IA, todos os possíveis parâmetros com o paciente com alteração hemodinâmica e alteração neural, simulando o paciente com sepsis. E foram mais de 3.000 parâmetros, enquanto a dados primários e indexados entre parâmetros, que nós enviamos para o monitor. O time do João ficou assustado, gerou outra reunião. Era muita informação, muita big data, né, que se estava gerando por paciente, certo? E isso também impacta o pessoal da saúde. Né? Hoje em dia não há uma estandarização em tipo de alarme. Então, o que pode ser uma alarma grave para um equipamento pode ser uma alarma de apenas desconexão de outro equipamento. Então, para quem trabalha durante muito tempo nesse ambiente, se termina acostumando e caímos, digamos, nesses erros de não atender a alarmes que podem ser graves. E é muito sencillo, né? Em distintos níveis, tentar ir de a pouco resolvendo, né, cada um desses quesitos. E vejam, digamos, essas apresentações são liberadas por tema de tempo, não vou entrar em cada um dos estudos, mas foi bom que vocês logo analisem cada um dos estudos, onde a conectividade, onde a interoperabilidade em si impacta de forma positiva, né, e diminui o custo, né, e também como é a percepção de cada um dos pacientes durante a internação. O que nos leva, né, a uma definição bem literal do que é um hospital inteligente. Há um ano atrás, nós falávamos de hospitais do futuro, mas eu acho injusto falar de hospitais de futuro, porque já muitas dessas instituições já estão, digamos, em funcionamento, já há algumas certificadas dentro do Brasil, e outras, digamos, a nível global, que dão muita, digamos, muita data e muita informação para ser estudada. Mas se nós fazemos uma análise breve, né, dessa definição, o que traz um hospital inteligente, em princípio, é a tomação dos dados, dados que já são gerados, né, dentro das instituições, e utilizar essas informações para a toma de decisões, certo? Toma de decisão desde o ponto de vista clínico, toma de decisão desde o ponto de vista técnico. Hoje em dia eu posso fazer, desde o ponto de vista técnico, ver a vida útil dos equipamentos e isso gerar, digamos, quando preciso de fazer investimentos em novas tecnologias, analisar, digamos, também, o que falei anteriormente, como impacta o consumo ou utilizar tecnologias que tenham menor consumo de certos agentes, como impacta no paciente, como impacta na instituição, e isso, obviamente, do ponto de vista do ROI, também impacta de forma positiva. Como eu falei, falar de hospitais de futuro é injusto, daí até algumas scores ou rankings internacionais, onde, por exemplo, a RAIS, uma das scores,
o ranking em los quais participam 28 países, entre eles o Brasil, e são mais, 28 países e 350 instituições. E olhem aqui quais são as primeiras 5 instituições que estão em esse ranking. Temos Mary Kay, dos Estados Unidos, o George Hopkins, e outros países, com hospitais em los quais, se vocês veem as variáveis que se repetem, seria todos eles dentro da questão do paciente e de toda a estrutura da arquitetura de informação, há uso de IA, há uso de conectividade, há uso de segurança de dados, há uso de telemedicina. Então, cada um deles replica essas variáveis e são, digamos, certificadas por algumas instituições como a Joe Commission e algumas outras certificações avaladas a nível internacional que garantem, digamos, a boa operação, o bom funcionamento de cada uma dessas instituições. Esses falados de forma individual, enquanto instituições, mas eu quis trazer um modelo chinês, porque, de certa forma, é mais parecido à situação na América, nos países emergentes. Mas olhem aqui, para 2007, 2010, mais ou menos, olhem como era algumas fotos de instituições ali na China. Há um sistema único, que mais ou menos consegue atingir 90, 95% da população. E existem hospitais nível 1, nível 2, nível 3. E além desses, hospitais de chocolate, como eu disse você, não tem características específicas, mas eu vou focar em os de alta complexidade que tem um perfil mais parecido ao que são os hospitais inteligentes. Ali, digamos, dificuldades de aceder à atenção. Essa foto, se eu tirasse aí da China e colocasse que esse aqui no Brasil, facilmente passaria como parte da nossa realidade, certo? Então, para o 2009, começou uma reforma em sistema de saúde, com inversão na infraestrutura. Eles entenderam que havia que aumentar o número de hospitais e passaram, falando de hospitais de alta complexidade, passaram de 1.037 hospitais de alta complexidade a 13.185 em um período mais ou menos de 12 anos. Se vocês veem, até em 2009, era o 7,4% o número de hospitais de alta complexidade e tipo A, que depois vou explicar mais na frente como se cataloga um hospital tipo A lá na China. Foi aumentado de forma sucessiva, no 9,3%, até o 2023, isso impulsado também com a chegada do Covid, aumenta de 6,5% dos hospitais de alta complexidade. E, a sua vez, também aumentaram o número de camas. Quando nós falamos de um hospital tipo A na China, estamos falando de entender alto padrão de qualidade na gestão, o seu infraestrutura moderna e complexa, conta com profissionais altamente qualificados, é referência de ensino, pesquisa, atendimento especializado e dispõe de cursos tecnológicos avançados a grandes capacidades e internação. Parte desse processo, uma das marcas é a Huawei, marca parceira que também está aqui no Brasil, parceiro da Hospicom, participou nesse processo. E no primeiro, para conseguir essa eficiência, essa automação, essa interoperabilidade, foi criar uma arquitetura da informação dentro do hospital. Desde há alguns anos atrás, começou toda uma revolução que trabalha na engenharia clínica, em la qual já é quase que... eu não imagino um equipamento que não tenha a possibilidade de conectar a HL7, ou nenhuma instituição que hoje em dia não compre um equipo que não possa ser conectado a HL7, ou que minimamente seja conectado a Ethernet, ou que hoje em dia já temos equipamentos que já vêm com possibilidade de ser conectados por Wi-Fi. Se vocês veem um helicóptero ali em cima, não é excepcional, já que hoje em dia essa interconexão, essa interoperabilidade não se limita ao espaço fechado do hospital, sino que hoje em dia podemos ter conectadas ambulâncias e outros elementos de traslado esses hospitalares que dão informação dinâmica para cada um dos hospitais. Então,
o processo de digitalização, aí na RINS também, aí todo, poderíamos falar uma hora em o processo de digitalização, mas brevemente não existe hoje em dia níveis, né, que os hospitais vão gerando alguns passos, né, para chegar a certificar-se como um hospital de futuro, e começa com a implementação de prontuário eletrônico, capacidade de interconectar equipamentos através de uma central de monitorização, poder abrir essa informação a outros departamentos intra-hospitalar, poder ter um RIS, um PAS, PAC, e essas informações ir de forma bidirecional, ao ponto de, digamos, um nível mais alto da pirâmide é poder ter IA nos processos de gestão intra-hospitalar. Algo interessante é que hoje em dia, na China, todos os hospitais começam a partir do nível 4. Né? Esse é um nível básico, digamos, um nível mais baixo, enquanto estándares de qualidade, assim que todos os hospitais têm prontuário eletrônico, todos os hospitais conseguem interconectar seus equipamentos e, dessa forma, que essas informações sejam fluídas entre os distintos departamentos do hospital e também, né, das distintas instituições que faz parte do sistema de saúde. Outra coisa interessante, olha que hoje em dia os 77%, né, dos atendimentos não são feitos dentro do hospital, senão são feitos através da telemedicina. Então também há uma dar um pouco de ar aos hospitais de alta complexidade para que atendam esses pacientes mais complicados, e aí uma espécie, digamos, de triagem bem específico de alta qualidade através da telemedicina. Acho que também vocês têm um sistema similar. Mas isso aqui é relevante, porque e o Brasil, onde está em tudo isso? Hoje em dia falamos de RINS e desses sistemas de automação de dados, né? Não tem aí nesse nível 6, no nível 7 de integração, ou considerando os hospitais inteligentes, teríamos muito pouco, né? Representaria apenas um 5 a um 6% enquanto a todas as instituições públicas e privadas que existem no Brasil. Já há alguns sistemas por parte do SUS, como é o ESUS, que permite a interconexão, né? E possibilidades de transferência de dados entre instituições para diminuir, fazer exames a mais ou levar, digamos, um histórico dos pacientes que faz parte do sistema. Futuro esperançador, já aqui o Hospital do Clínicas passou a sua forma informado, né, que para 2027 teremos o primeiro hospital inteligente dentro da rede do SUS, e é um hospital, como falei, que vai estar aos grandes estándares dos hospitais inteligentes a nível mundial, vai ter telesaúde, vai ter ambulâncias conectadas a 5G e todo esse processo de interoperabilidade intra-hospitalar. Quando meu antecessor palestrante falou que faltariam 80 anos, eu não concordo com você nesse ponto. Há 2 semanas atrás, o Brasil fez a primeira telecirurgia em Latinoamérica, que foi um médico aqui no Hospital 9 de Julho, operando a 1000 metros de distância um paciente em Porto Alegre. Um procedimento que durou mais ou menos 45 minutos, no qual tinha um time de médicos em Porto Alegre com o paciente, e vocês veem aqui o médico sem luvas, olhando para uma consola e fazendo procedimentos com uma precisão tal, né, que tinha apenas um grau de delay em toda essa distância de mais ou menos 26 microsegundos. Então, é futuro esperançador. E aqui um pouco mais, né, de hoje em dia já existe dentro dos hospitais inteligentes, que é mesmo, né, da telecirurgia. Já han existido procedimentos feitos desde China, uma consola em China, paciente nos Estados Unidos, médico operando em alguma cidade, em algum país como Bélgica, na Europa, com um paciente na África. Então, isso já existe, isso já está, digamos, com certificação na mesa aqui no Brasil. Já há hospitais que estão começando esses processos
em um primeiro momento um pouco mais cauto, né? A gente está falando de teleproctorias, algo que é muito positivo, porque para um médico você treinar em cirurgia robótica, precisa viajar a um centro no qual existe um médico com maior experiência, tem que pagar para esse processo, e hoje em dia pode ser fazer essa teleproctoria à distância, né? Com um médico, é uma instituição, sem importar onde ele se encontra. Algo positivo também, nós estamos falando do ponto de vista médico, é que isso é uma verdadeira democratização da cirurgia robótica. Por mais de 20 anos, existiu apenas uma empresa que gerou um estándar muito alto, né, enquanto a anunciar a qualidade para deixar entrar outras empresas de robótica no mercado. E agora, com a chegada do TUMAI, se iguala, né, porque são plataformas similares, e além consegue essa possibilidade da telecirurgia, teleproctoria. Então, já há alguns programas do SUS que estão se basando na utilização desse tipo de plataformas. Reforçando aquilo que já o João também falou, a doutora Mia, eu tenho apenas 2 anos no Brasil. O primeiro ano foi mais de conhecer um pouco, né? Eu vim para esse projeto onde estou agora como gestor, e coloquei como meta, a começo desse ano, revalidar o título de médico aqui no Brasil. Então, se alguém tem algum conhecido, familiar, que haya estudado fora do Brasil e saiba em carne, né, como é esse processo de validação. Uma prova temerária, da guerra mundial, é um processo muito difícil. E eu, graças a Deus, em 1 ano, menos 7 meses, consegui essa reavaliação do meu título graças à IA. Porque eu trabalho de 8 horas às 10 horas da tarde, então eu consegui, durante 4 a 5 horas por dia, poder classificar temas, poder ver o que eram os programas, o que eram as guias atualizadas, para não perder tempo em informações que não faziam sentido. E, dessa forma, consegui utilizar a IA para poder validar meus anos de estudos, né? O processo de reavaliação no Brasil é mais ou menos de 4 anos, de 3 a 4 anos, parando curso, fazendo tudo. E eu, graças a Deus, a doutora Bia me ajudou bastante nesse processo. Aqui a João falou disso, né? São agentes, são especialistas, que você interage com eles e não escapa da prática diária, né? Nós, como médicos, isso está também, digamos, faz parte da prática clínica, interagir com outros profissionais, apresentar um caso e ver que tem esse outro profissional para abordar no diagnóstico e tratamento desse paciente, né? Dessa forma, atua essa plataforma. Cada um dos agentes, a grande diferença, né, que todos os médicos têm informação mais atualizada, né, e se basam em todos os protocolos, protocolo do SUS, Sociedade Brasileira de Anestesiologia e algumas outras, né, que dá a credibilidade, e você sabe, em definitiva, que essa informação é verídica. Já foi falado, tá, também, hoje em dia existe, né, e é permitido dentro da prática clínica que nós, médicos, enviamos informação do paciente através do WhatsApp para fazer consultas, né? Eu tenho esse paciente aqui, essa aqui é a tomografia, essa aqui, sempre quando há um sigilo e essa informação não seja utilizada para outro fim, você pode fazer. Hoje em dia, utilizando esse tipo de plataforma é muito mais seguro. O manejo, digamos, da informação, então se dá muito mais respaldo enquanto ao tema do sigilo. E quem já tinha tempo trabalhando na área da saúde, hoje estamos na era dos equipamentos com IA, certo? O monitor, no qual você faz um comando de voz, o monitor consegue fazer uma medição, consegue fazer algum print, consegue analisar se esse alarme que aconteceu verdadeiramente foi real, né? Ou é algum feito por desconexão. Então, já isso existe, já isso aqui no Brasil.
E aqui, rapidamente, né, quis trazer algumas eixos, né, onde participa a inteligência artificial. Estamos falando de automação de dados de um monitor, com possibilidade dessas informações das variáveis, como o João mostrou, serem interpretadas por IA ou por alguns dos logaritmos ou score que nós na medicina usamos para tipificar ou classificar nossos pacientes. Não sei se vocês sabiam, mas hoje em dia dá até para controlar quantas vezes durante o dia o paciente é mobilizado dentro da internação, né, para evitar lesões por úlceras de pressão. Isso vai a uma central de monitorização, você vê o histórico do paciente. Depois o paciente não melhora. O paciente não foi mobilizado, porque o paciente não saiu da cama. Aí a central avisa quando o paciente e quantos quilômetros estuvo a distância da cama, né? E dá todas essas informações que ajudam, digamos, em diagnóstico de alguma lesão, né? E o pronóstico também desse paciente durante a sua internação. Isso aqui, fazendo alusão à anestesia, então, hoje em dia, utilizando ferramentas avançadas de monitorização, como nível de inconsciência, como BIS, monitorização do nível de relaxamento neuromuscular, quanto a concentração mínima de agente anestésico, a gente consegue, digamos, otimizar os processos de anestesia, digamos, por um paciente, né? E também diminuir os consumos dentro de uma instituição. Me estava tirando uma foto, volto. Em conclusão, estamos falando que hoje em dia a interoperabilidade, né, chegou para melhorar os processos intra-hospitalares. Essa interoperabilidade não é apenas comprar um equipamento mais caro, é pensar que ajudará em uma toma de decisões para, digamos, essa experiência do clínico, como impacta esse paciente e, em definitiva, qual é o retorno que tem essa instituição por essa inversão das tecnologias. Esse aqui, digamos, é a estrutura, como eu falei previamente, do conflito de interesse, que hoje em dia o hospital consegue entregar em termos de um hospital inteligente, todas as marcas reconhecidas, né, com gran base instaladas, e aí uma mistura, né, entre uns 50% de marcas chinesas, americanas, e uma que outra europeia que aún resiste, né. Como de tempo, tá bem? Acabou? Isso, acabou rapidinho aqui. Então, na prática, gente, quando nós falamos de um hospital inteligente, é isso aqui, né? Conseguem essas grandes salas de guerra, onde conseguimos acompanhar ao paciente, né, em seu estado real, né, como está acontecendo com eles, poder trazer informações do PAC, enviar para um monitor, interagir com a inteligência artificial. Essas informações dos monitores vão direto a um controle eletrônico e podamos até controlar a ubicação de uma bomba. Que trabalha em engenharia química, quantas bombas você perde dentro de um hospital, de você poder ter a reubicação de um equipamento para o rastreio, né, e que volte, digamos, ao lugar em que esteja utilizado, né? E brevemente queria convidar-vos, né, agora em 2026 teremos o Health Innovation Forum, que é justo um evento que trata ou que tomará como foco a implementação de hospitais inteligentes, né? Na prática, algumas das referentes em distintas áreas, em engenharia clínica, CEOs que trabalham, que são, digamos, referentes na área, alguns médicos referentes e outros colegas, né? E alguns outros aí, Celso também vamos a convidar para que participe conosco. E esse é o que recolhe nossa rede social e do evento.
Assim que, muito obrigado. Muito rápido o tempo. Mas é isso. Muito obrigado. Muito obrigada, Francisco, pela apresentação. A gente vai retornar para a plateia para que possamos ir para finalizar, né, com a quarta e último palestrante deste painel, que apresentará o tema AIA e os gêmeos digitais e as suas aplicações na gestão dos hospitais. Bom, convido ao palco para a sua apresentação o Sr. Wagner Perillo Bassinello, diretor executivo da Perillo Engenharia. Muito bem-vindo, Wagner. Só vou apresentá-lo. Wagner é engenheiro civil desde 2005 e BIM Manager, com dupla especialização em gestão e biossegurança, ênfase em obras laboratoriais e hospitalares. Ele possui vasta experiência na gestão de projetos e obras de alta complexidade nos segmentos hospitalar, farmacêutico e laboratorial, incluindo a NB2 e a NB3, aplicando metodologias PMI, PMBOK e tecnologias BIM 3D, 4D, 5D e 7D. Em seu portfólio estão empreendimentos para Fiocruz, Hemobras, MSD Farmacêutica e Unimed, totalizando mais de 600 milhões em investimentos. Muito bem, Wagner, boa apresentação para você. Só vai pôr aí no computador. Bom dia, gente. Vou ficar do lado de cá, ver se funciona aqui. Eu fiz uma pegadinha com o meu pessoal, né, Vitor? Ontem pedi para inserir um videozinho aqui em função dos temas que estavam sendo debatidos. Eu falei, gente, vamos fazer um bate-papo mais participativo. Enquanto ele consegue ali, está rodando, é pesado. Queria agradecer, primeiro, a Imesp, né, na pessoa do Celso, né, gratidão, interlocução com o João, a oportunidade para a gente estar aqui fazendo um bate-papo, né, plantando uma sementinha em itens, em temas de tecnologia e inovação na engenharia, né? E aí, venho com uma proposta um pouquinho diferente do que está sendo tratado pelos 3 mestres anteriores, né? Que falaram muito bem da tecnologia, mas voltado para o paciente como um todo, seria trazer um olhar para o que mantém toda os equipamentos, né, toda a suportação ao paciente de pé, né? Se eu não tenho uma energia, se eu não tenho um sistema de tratamento de água, um sistema de HVAC, né? E aí eu começo aqui fazendo uma pergunta para vocês aqui. Quem é aqui que trabalha com a parte de infraestrutura, as estruturas de alta performance aí que eu falo? Quem que atua aí? Ou vou começar. Médicos, tem algum médico aqui? Não? O doutor. A parte de engenharia de manutenção, alguma coisa, alguém trabalha? Então hoje eu vou dar uma cutucada nas dores, né? E aí o que eu trago, né? Praticamente aí quase 20 anos de atuação de engenharia. Eu sou engenheiro civil, né? Uma especialização em biossegurança e a parte de BIM. Quem aqui conhece a maneira de trabalho, a metodologia BIM nas suas estruturas? Alguém já trabalha com isso, tem implantado isso, atua com essa estrutura BIM na parte preditiva, na parte de
de layouts, projetos, alguma coisa? Não. Gêmeos digitais. A gente tem falado bastante hoje, desde manhã, sobre gêmeos digitais. Voltado para a infraestrutura preditiva. É de conhecimento de todo mundo? E aí, eu trouxe uma colinha aqui, viu, gente? O Ronaldo trouxe aí, de uma maneira brilhante, né, o que os gêmeos digitais, realmente na parte médica, né, o quanto ela está evoluída, né, e o quanto ela pode chegar. Conseguimos aqui? Tá? Não, Wagner está com probleminha, ele foi verificar. Não está abrindo a sua apresentação. Vai tocando sem ela. Não, tá bom. Onde a parte realmente de infraestrutura, quando a gente pega um olhar de gêmeos digitais, o que é a proposta hoje desse bate-papo aqui, gente? É realmente trazer o mundo real, né, do que a gente vê na internet. Né? Os caras estavam me perguntando aqui, Wagner, você conhece algum hospital aqui no Brasil que está rodando um gêmeo digital? Eu não conheço. O case que eu trago aqui é de uma indústria farmacêutica de praticamente 90 mil metros quadrados de área construída, e nós estamos há 5 anos atuando lá dentro, nós estamos uns 70% para chegar no gêmeo digital. Tá? Então, e aí é esse olhar que eu quero trazer para vocês, né? E essas etapas para chegar no gêmeo digital, né? Para que a gente não inviabilize para os nossos stakeholders ou para a liderança dentro da governança, né? O que às vezes eu não estou sabendo demonstrar. Porque às vezes as nossas estruturas de engenharia, elas são deixadas, né? Ou seja, subestimadas, né? Pelas lideranças, e aí mais no mercado de hospitais. Será que e aí fica um momento de reflexão nossa, será que é realmente a culpa da liderança, dos líderes da governança, que geralmente são médicos, ou realmente somos nós da engenharia, que o João frisou muito bem, que começa na descrição de um e-mail, na dificuldade de um e-mail, porque vai ser muito técnico. Será que não somos nós, profissional da engenharia, que não estamos sabendo vender a real necessidade de uma maneira, lapidar os dados, né? E transformar esses dados, essa necessidade de uma forma ou de uma formatação didática para que essas lideranças entendam? Fica esse ponto de reflexão, gente. Porque é fácil quando a gente fala assim, olha, eu tenho 0% de ações preventivas, de manutenção preventiva dentro da minha estrutura. Aqui tudo é ação corretiva. E aí, mas a diretoria, a presidência não liberou recurso, achou caro. Tá? Mas aí será que não somos nós, profissionais, técnicos, que não estamos sabendo fazer a pergunta certa, mas mostrar a real necessidade de uma maneira didática, né? Porque, gente, tudo é dados, né? E assim, até o tema que eu ia começar aqui, vai dar certo, são só 80 slides, gente, é por isso. Estou brincando, são 14. Eles não conseguiram? Nossa, jura mesmo que você só no Gogó? Por enquanto. Não é possível. Acho que me ajuda aí, então. Veja lá se consegue. Tá? Porque é interessante. O que a gente traz, né? Primeiro a gente vai começar mostrando o que o mercado, né? O que daquele computador, Vitor, que a gente fez uma visualização no computador lá. Só um parênteses. No coffee break, Vitor, a gente tinha feito. Lá, ó, tá vindo. Alô, Salvador.
Aí sim, hein? Salvador da pátria. Não basta ter tecnologia, tem que lá. saber. Um menino que sabe usar esse negócio. Eu brinco com os universitários, eu tenho que pedir ajuda dos universitários. Eu já pedi ajuda pro Vitor, eu já coloquei numa saia justa hoje. E aí, gente, só continuando, né? O que a gente tem, né? O Francisco falou muito bem, né? O Ronaldo falou muito bem, o João frisou muito bem. Tudo é dados. Agora, se eu não tenho como tratar esses dados, se eu não sei o que fazer com esses dados, como eu vou passar ou utilizar esses dados de forma estratégica? Então, eu trago aqui só uma... A gente estava falando de gêmeos digitais, né? Então, para uma estrutura, né? E aí o Francisco trouxe muito bem umas imagens de hospital inteligente, né? Mais numa linha do paciente, e aqui eu trago, isso está na internet, tá, gente? Depois a gente, no coffee, a gente pode conversar melhor, né? Isso é um gêmeo digital proposto aí, né? Onde, na parte de infraestrutura, onde eu consigo ter dados, né, por ambientes, né, e aí, em um momento ali, ele vai ter dados de pessoas, né, e aí eu não estou falando do paciente, aí eu já estou falando do colaborador, né, aonde ele está, como ele está, né, ponto eletrônico desde a catraca, eu entrei, então eu tenho um tag, né? Então eu tenho esses dados. Isso é o sonho de todo mundo, né? De toda estrutura ter isso. E aí a proposta desse nosso bate-papo é como eu posso chegar nisso? Quais são as etapas? Será que a minha estrutura já existente comporta, ou a maturidade da minha infraestrutura, ou da minha equipe de infraestrutura, minha equipe de engenharia interna, ela tem maturidade suficiente para suportar esse tipo de dado? Será que a minha equipe de engenharia, será que a minha equipe interna, ela tem equipamento para suportar esses dados? Ela tem software para suportar esses dados? E aí vem a pérola, né? Ela tem conhecimento técnico para passar 8 horas do dia manuseando ou alimentando esses dados, ou o papel realmente dessa estrutura interna, ela tem que ser estratégica. Então esse é um ponto de reflexão que a gente tem que ter, né? Será que eu vou vender internamente que eu preciso de software, equipamentos, treinamentos, ou eu tenho que exigir do meu prestador de serviço que ele tenha qualificação técnica e me municie de dados técnicos em tempo real para ele tomar decisão? O que a liderança espera enquanto expectativa? Esse é um ponto de reflexão, né? Então, por isso que eu falo, transformar dados dispersos. Então, a nossa proposta aqui é, dentro de uma estrutura, mostrar esse case dentro de uma estrutura existente, eu transformar ele de cara, eu quero uns gêmeos digitais. Atualmente nós estamos aí em andamento, em processo de implantação de 3 gêmeos digitais, né, onde a gente está galgando etapa por etapa para mostrar para o cliente final o que seria, o que ele está desejando, porém, mas com um olhar lá na frente. Tá, e o que e como você vai lidar com isso depois que você tiver? Ou ele vai nascer já morto. Como que isso vai acontecer? Porque aí você vai conseguir fazer rodar. Então, tem algumas formas, né, que a gente tem atuado, né, no mercado, com uma visão, e aí, numa linha de engenharia civil, me permite atuar nos 3 pilares que eu considero os 3 pilares básicos e primordiais da engenharia. Pilar 1, projetos, elaboração de projetos. Pilar 2, execução das obras. Pilar 3, operação do empreendimento. A engenharia passa por esses 3. Se em algum momento você pular desses 3, em algum momento você vai ter que voltar e corrigir isso. De maneira dolorosa ou não. Tá?
Então, a nossa proposta aqui é, dentro de uma estrutura existente, será que eu já inicio fazendo uma modelagem? E aí, a gente traz aqui. Para mim fazer um GM digital, de uma maneira que a gente consiga agregar valor já para as engenharias de manutenção, nesse case que a gente traz de uma farmacêutica no Norte e Nordeste, é que a gente não inicia modelando. Porque 60% hoje das engenharias, se não mais, das engenharias de manutenção, quando ela tem que fazer alguma mitigação corretiva, ela passa 60% do tempo dela procurando dados ou históricos daquilo que ela precisa corrigir. Ela não tem dados, né, dos sistemas, da parte elétrica, da parte hidráulica, da parte de gases, a HVAC, ela não tem esses dados. Se perdeu. Né? Quando eu preciso mexer em algum equipamento, alguma coisa, eu também não tenho dado. Eu não tenho uma listagem de patrimônio disso. Né? Então, são dores que é o dia a dia, né, na engenharia, a gestão de engenharia me permite ver essas dores em todos os departamentos. E o outro fator, né, gente? Quem lida com CAPEX não conversa com OPEX. Porque as missões são diferentes, né? Culturalmente, estava conversando aqui com o Dr. Ronaldo aqui, eu falei, pô, será que é a gente que não sabe perguntar ou levar a dor, nos vender? Porque a gente tem que se vender todo dia, né? A gente não está sabendo levar para a liderança as dores do meu departamento, né? Ou, quando eu pego e falo, CAPEX, qual que é a missão? Eu tenho que fazer uma ampliação, eu tenho que fazer uma reforma, eu tenho que fazer um retrofit. O desafio nosso, do nosso mercado interno é quanto eu quero o mais barato possível e o mais rápido possível. E a tecnologia, embarcada, qualidade padrão AAA, né, e pagando menos. Aí o pessoal do CAPEX, ele foca nisso. Entregar a obra no menor preço possível. Mas não trouxe quem é de maior importância, que é a operação. Que está ali alinhado, que está no dia a dia com o usuário final. Então, quando eu trago a operação como uma disciplina lá na análise técnica e validação de projeto, eu tenho menos ruptura, ou eu tenho menos dor na passagem de bastão. O filho nasceu, toque, agora toque e cuide, o filho é teu. Então, eu tenho muito... de uma forma muito difundida isso. Não ter uma interoperabilidade, eu vou utilizar dos dados, mas não entre comunicação interna. Entendimento. A engenharia hoje, ela fica ali, ela não consegue, os profissionais de engenharia, eles não têm conseguido permear de uma forma habilidosa, aí o culpado somos nós, engenheiros, na liderança, de fazer com que os líderes entendam que o equipamento dele, talvez, em X anos, já depreciou o que tinha que depreciar, e eu não tenho dado de manutenção, que toda semana aquele equipamento está na manutenção e não compensa mais estar. Eu tenho a minha tubulação de incêndio totalmente interna, enterrada, e eu não tenho nenhum projeto de maneira tecnológica para apresentar, você tem que colocar isso tudo externo. Eu não tenho esses dados. Por quê? Porque eu estou 100% focado na corretiva. Tá? Então, aqui, para a gente, vamos focar, senão a gente vai ficar só falando as dores aqui, são 1 milhão, né? Mas essa a proposta, e assim, gostaria que trouxessem isso, né? Então, o que a gente tem feito para as estruturas que têm o desejo de, eu quero ter a minha estrutura totalmente digital, totalmente modelada, tal. Primeira coisa, gente, vamos trabalhar em mapear
em trazer um as-built, o antigo as-built, né? Mas de uma forma inteligente. Né? Então, primeira coisa, eu tenho que levantar a minha estrutura física, preditiva, predial. Né? Depois disso, eu tenho que ter uma listagem, eu tenho que ter documentado isso, desde sistemas, aquilo que é patrimônio, essa interligação, então eu passo a mapear isso. Depois, em paralelo, tem a estrutura, e aí a gente vai detalhando aqui, modelagem, arquitetura, eu quero levar isso para dentro do meu computador, eu quero isso tá modelado. Né? Todas as disciplinas, e depois vem, eu vou focar mais nos IoTs, porque é uma coisa que a gente tem mais na rotina ali. É como trouxe o Thiago ontem do Círio, ele tem milhares de pontos de automação de coletas de dados. Gente, as nossas estruturas, hoje, o que a gente vê no mercado, eles são uma exceção. Ele é uma engenharia que ele está sendo injetado dinheiro na engenharia deles para que eles possam ter essas coletas de dados. Né? Então, disso eu tenho infraestrutura que chega, né, para que eu consiga ter coleta de dados através de IoTs. Então, eu tenho que... Né? Então, aqui, o que é a proposta? Né? É a gente trabalhar no as-built, a primeira etapa, e uma forma mais célere e econômica, é a gente trabalhar com escaneamento da estrutura preditiva. Com esse escaneamento, a gente cria o quê? Nós criamos um tour virtual, onde esse banco de dados eu consigo fazer um tour virtual na estrutura sem eu sair da minha mesa. Né? Isso é um ganho tremendo. Né? E eu consigo também o quê? Compartilhar esse mapeamento com as lideranças ou com os tomadores de decisão. Né? Então, eu tenho um tour virtual, eu tenho uma plataforma online e com acesso para quem eu desejar. Só que esse tour virtual, gente, ele não é só uma imagem, ele já me é uma nuvem de pontos. Tá? Então, eu posso já startar um plano de trabalho a médio e longo prazo, não a curto prazo, com o Gêmeos Digital. Como eu falei, nós estamos há 5 anos e ainda a gente está em andamento nessa estrutura. Estrutura grande, complexa. Né? E aí eu tenho, para a engenharia, eu tenho medições precisas, elimina deslocamento de ir até em campo, para a parte de facilities, tempo de inspeção, logo, porque eu consigo alimentar de dados, e eu vou mostrar aqui, a gerência, a diretoria, eu quero saber como é que é aquela sala, aquela parte estratégica, ele tem os dados no celular. A segunda etapa é o quê? É eu, nesse tour virtual, gente, eu inserir informações. Né? Aqui a gente já deixou a imagem, não sei se vocês estão visualizando, ela já está até mais, porque a gente já converteu ela em nuvem de pontos. Tá? Mas aqui a gente tem uma outra, aqui, carregar aqui, que é a gente nós inserirmos em todos os equipamentos, bombas, tubulações, válvulas, tags com informação. Né? Então eu consigo, né, inserir dados. Por quê? Porque eu preciso já atuar com o facilities. As equipes têm rotinas diárias, semanais e mensais, elas não podem parar. Tá, mas o que eu faço com esses dados? A gente vai inserir esses dados. Aonde os checklists preenchidos, e lá na frente vai vir a pérola, né, João? Aí vem o fechamento, né?
Onde eu vou inserir esses dados? Onde eu vou inserir esses relatórios? Tudo aí, gente. Eu não vou ter que ir no local, eu não vou ter que ficar buscando dado, eu não vou ter que ir na pasta de arquivo morto. Não, gente. Isso a gente vai fazer uma interoperabilidade de todos os pilares, projetos, execução de obras e a operação. E a operação, ela é viva. Ela é viva. Mas sem o dado básico lá atrás, eu não consigo ter o histórico disso. Então, aqui, auditorias, né? O que é rastreabilidade e evidência se eu não tenho histórico do meu projeto lá atrás? Como é que eu vou garantir, né, a rastreabilidade disso? Então, aqui eu consigo, né? Cada equipamento pode ter uma identidade e ali os dados. As rotinas diárias, semanais e mensais, eu gravo tudo dentro da plataforma. Ou seja, eu deixo integrado, o usuário ele vai para campo com um tablet, ou seja, nós estamos inserindo tecnologia dentro de uma rotina que antes é considerada, vamos dizer, como arcaica ainda. Por quê? Porque só fazemos corretivo. Eu consigo todos os dados, eu consigo anexar relatórios, eu consigo anexar, ou seja, ter em um ambiente seguro os projetos daquela bomba, as inspeções que foram feitas, os últimos relatórios. Então, a gente consegue deixar isso tudo, integrado. Centralização das informações. Mas nós estamos falando de higiene digital. Sim, gente. Mas nós estamos na etapa 2 ainda. Higiene digital, né? É um modelo, ou seja, eu tenho a minha edificação de maneira virtual em operação. Legal, mas nós começamos a fazer isso. Aonde? Quando eu asbiltei ele com o Scania. Então, aí eu tenho uma outra equipe, eu tenho profissionais dedicados em transformar toda a minha edificação física existente num modelo virtual. Então, são outras pessoas, são outras atividades aquém das minhas rotinas diárias, porque eu estou apagando incêndio, gente. Eu estou fazendo corretivo. Quantas ordens de serviço dos departamentos internos, dos clientes internos chamam? Então, eu passo o quê? Da nuvem de ponto do scanner, eu passo a modelar. Detalhe, se eu não modelar ou transformar a minha edificação em uma estrutura virtual, modelando de maneira correta, é só mais um modelo 3D. Então, também, gente, não é simplesmente eu pegar e falar assim, eu vou aprender Revit e agora vou ficar craque, João, e vou modelar minha tubulação de HVAC, tudo lá. Então, está fácil. Vou colocar um monte de modelador aqui, mas se eu não deixar o meu modelo parametrizado, por isso que eu perguntei do BIM, gente, e aí também existe eu tive, há umas 3 semanas atrás, no Conexão BIM, que a gente participa disso, e a gente está debatendo muito que as estruturas de engenharia estão vendendo e focando no cliente final as tecnologias. Sendo que nós, enquanto prestadores de serviço, João, isso é uma ferramenta meio, é obrigação minha. Não o cliente final comprar os softwares se eles também não sabem utilizar. E aí depois ele termina essa etapa de modelagem, mas aí eu tenho o quê? A operação, e a operação ela é viva. E como é que eu mantenho o layout atualizado? Não, mas eu considerei uma equipe de modeladores por 7 meses, eles já modelaram, daqui a um ano o layout
aquelas áreas de luz dos hospitais, já virou uma sala de atendimento, já virou um negócio, já precisei daquele espaço, né? E aí o layout já modelado não tem atualização. Né? Então a gente tem que refletir muito bem qual é o papel nosso em termos de gestão, né? Enquanto colaborador interno ali. O prédio já está na memória digital quando eu passo a modelar. Só que modelando de maneira correta, parametrizando isso, conversando com dados. Se eu não tiver uma lista de ativos, gente, esquece. Vai ficar faltando coisa, vai ficar capenga. Tá? A estrutura invisível também é digital. Próxima vez eu não trago os vídeos, viu, gente? Porque ele, né, eu não... Vai achar mais legal para fazer. E das modelagens, o que eu tenho que fazer? Gente, é tão maçante quando eu pego e trabalho com uma equipe, transformando a minha estrutura existente em modelo, desde máquina, equipamento, tela, a briga começa com o monitor, gente. Uma pessoa dessa não trabalha com um monitor só. E não é um monitor qualquer. Não é uma máquina qualquer. Não é um software qualquer. E outra coisa. Cada disciplina precisa ser modelada. Não é o engenheiro civil que vai modelar uma parte de elétrica. Não é o engenheiro civil que vai modelar uma parte de HVAC. Então eu tenho que ter profissionais conhecedores da disciplina para fazer as modelagens. As nuvens de ponta, como é que é? Isso começou lá. E aí, volta aquele ponto de reflexão. Será que eu estou vendendo certo aquilo que eu desejo? Eu quero o gêmeo digital, beleza. O plano total é a obtenção do gêmeo digital. Só que as etapas são essas. E o trabalho não é de 6 meses, gente. Então, por isso que a gente pode sim começar, a gente deve começar, mas começar de uma maneira correta. Obtendo primeiro o mapeamento e trazer para dentro de uma maneira real a minha estrutura já existente. Eu estar conversando com o departamento de patrimônio para que a gente atualize essa listagem. Ao mesmo tempo, se eu não tenho um histórico, eu tenho que criar esse histórico ou gerar essas evidências dos sistemas e equipamentos ligados aos sistemas vitais de uma edificação de alta performance, porque nós estamos falando de uma edificação de alta performance. Roda 24 horas, 365 dias no ano, ou 366, Não pode parar. Então, tem todas essas particularidades que eu trago aqui, que é aquém do paciente. Porque os monitores, se não tem energia, faltou energia, a companhia não consegue me atender, o meu grupo gerador falha, ferrou, gente. Então, adianta. Eu não tenho essa estrutura primária levantada, mapeada, eu quero já implementar IA. Impossível, gente. É impossível. Vocês vão ter um caminhão de dados e vocês não vão saber o que fazer com esses dados. Aqui já é o quê? Eu tenho uma fase intermediária, onde eu tenho o meu tour virtual e já está guiado. E isso já interagindo com quem? Com a minha equipe de rotinas diárias. E aí, foi onde iniciamos a nossa parceria, né, João? Aí, através do sistema Gênesis, e aí, onde a Período está, a Gênesis está, que esse é uma coisa bem legal,
a gente começou a discutir, João, eu preciso disso, a gente precisa disso, a dor do cliente final é essa, e a gente precisa isso como uma ferramenta meio da Perilo. O cliente, a equipe de manutenção, quando nós estamos na gestão da engenharia de manutenção, que somos só uma ferramenta para a equipe interna do cliente final. O cliente final vai ter que ter um computador gigantesco, software gigantesco? Não. Isso já esse é o grande desafio. Isso já é ferramenta embarcada. Isso é obrigação nossa, enquanto prestador de serviço hoje de engenharia. Nós não transferirmos uma responsabilidade de atualização tecnológica para o cliente final. Isso é nossa obrigação. Tá? Então, quando a gente começa, desde lá, de vender um BIM para o cliente final, está errado, isso é obrigação nossa, enquanto estrutura de engenharia. Quando nós trazemos essa parte de IoT e tal, é uma obrigação nossa ver qual é o melhor que se aplica, a melhor tecnologia se aplica, porque senão eu vou pegar um investimento grandioso, eu não vou conseguir vender isso internamente. E aí eu tenho cada vez mais a minha estrutura sucateada. Então, gente, vejam que eu consigo ter, em tempo real, através de um as-built. Aí, os gêmeos digitais, ele está trabalhando, mas sem as etapas primárias, eu não consigo ter. Tá? Então, era isso que eu queria passar uma visão geral, gente, para vocês, de que, para que eu tenha toda a minha estrutura inserida digitalmente na minha engenharia interna, eu tenho etapas a ser respeitadas. Então, só foi uma reflexão, que eu compartilho com vocês, que nós estamos num papel incessante aí de plantar justamente essas etapas nas estruturas, que é possível sim, mas ainda fica a sementinha de nos lapidarmos diariamente, de como pleitear isso para as nossas lideranças, que muitas das vezes, dentro das nossas estruturas hospitalares, não são técnicos. Bom, obrigado, gente. Muito obrigada, Wagner, pela apresentação. Pode, por gentileza, permanecer aqui no palco. Vou pedir, por favor, para a moderadora Leia, João, Francisco e Ronaldo retornarem ao palco. Vamos abrir o debate e iniciar as perguntas da plateia. Então vamos lá, Leia, a palavra é sua, pode iniciar. Eu sei que vocês estão animadíssimos para fazer perguntas, então o nosso grupo de palestrantes aqui da parte da manhã está à disposição de vocês. Eu vou pedir apenas uma gentileza. Quando você for perguntar, diga o seu nome e de onde você é, para que os nossos palestrantes, inclusive, possam aí ter um direcionamento melhor para a pergunta de vocês. E eu gostaria de saber quem vai começar. Wagner, enquanto o pessoal está pensando ali, eu falei, graças a Deus que o Wagner chegou, porque eu sou da área de infraestrutura, aí meu coração agora começou a bater, a taquicardia, que é porque está falando aquela coisa que eu vivo todos os dias, e pelas quais eu sou apaixonada, né? Quem vai ser a primeira pergunta? Excelente. Eu sempre prometo que eu não vou fazer isso, mas eu não sustento a palavra. Bom, parabéns aí a todos, acho que é um tema fantástico. Eu só queria fazer assim, algumas números, mas tem algumas coisas bem simples. Assim. João, você comenta, né, você mostra um caso de uma inteligência artificial que a gente fica fazendo um diagnóstico, até, perdão, me perdoe, desculpa pela amizade, Alexandre Ni, ensino Einstein, né, ex-Unicamp e ensino Einstein. Tá? Desculpa.
Né? E aí, então, você faz aquele... Como vocês podem enxergar, porque eu estou acompanhando alguns desenvolvimentos de identificação de arritmias cardíacas através de IA, né, por métodos gráficos, e a hora que ela faz uma indicação, assim, ela fez até um prognóstico ali já, quase um prognóstico, né, fez um bom diagnóstico, isso não poderia mascarar o médico no que diz respeito, desviar a atenção dele por um quesito mais holístico do perfil, porque o paciente é muita coisa, ele não é apenas o ECG, certo? Aí o doutor já me ia dizer que ele é muito mais, né? Isso, tá? E depois, ele na sequência, me provocando aqui o Wagner, qual é a metodologia, tecnologia para tagueamento? Né? Se você puder falar um pouquinho da tecnologia para tagueamento, que é uma coisa que eu faço há uns 15, 20 anos e eu não consegui aprender ainda. Obrigado. Não, excelente, obrigado pela pergunta, professor. Duas coisas importantes, né? A MIA, a gente teve toda uma validação clínica, médica do processo, e ela é um agente, principalmente quando o Dr. Francisco mostrou vários agentes clínicos, eles são agentes específicos. Quando eu pego os sinais do equipamento, ela sugere um prognóstico, só que a decisão é sempre clínica, do médico, né? A intenção da MIA é que ela traga à luz os dados que às vezes o médico não está vendo. Mas é muito importante isso que você está falando. Eu não recomendo utilizar IA generativa aberta, tipo ChatGPT, Gemini, de forma sem curar cidade para tentar um prognóstico clínico. Por quê? Ela vai acontecer aquele termo de alucinação. Ela vai olhar para um lado e não vai olhar para o outro. E esse ponto que o professor Alexandre colocou aqui em questão é bem interessante, porque nós fizemos a curacidade do protocolo clínico respeitando a Academia Brasileira de Medicina e Terapia Intensiva. E eu tive a validação do Dr. Francisco. O Dr. Francisco é um doce aqui, né? Mas nas nossas reuniões ele bateu com força, e é natural. Por quê? Para validar o prognóstico. E uma coisa que me traz como vantagem na IA junto ao médico, nunca a IA sozinha e o médico sozinho, e sim a IA potencializada com o médico. O médico é sempre a decisão de tudo. Por quê? Eu imagino o seguinte, eu me pego como engenheiro, e vou falar da minha engenheireza, olhando um leito, né? Aí eu tenho lá monitor, ventilador, bomba de infusão. Clinicamente, eu vou olhar o prontuário, eu vou olhar o paciente, eu não vou conseguir ver os dados, né? E hoje a gente tem aquele over dos sinais. A IA nisso, ela consegue trazer à luz aquele dado que não está aparecendo na tela, muitas vezes. Quando o Dr. Francisco citou um exemplo, pessoal, de pegar os sinais de um leito de um paciente, a gente chegou a 4.000 variáveis. Vocês têm ideia que é isso? Tipo assim, 4.000 variáveis por segundo. Não tem nenhum médico humano que consegue ver isso. Né? Mesmo um cara, eu vou brincar aqui, o Albert Einstein, que era um cara totalmente diferente, como que ele ia ver 4.000 variáveis no mesmo segundo? E a IA consegue analisar isso com precisão. Logicamente que o médico tem que analisar, ele tem que dar o diagnóstico e o prognóstico. Eu vou neutralizar a complexidade e analisar de forma heurística o processo. Uma inteligência artificial, um agente médico, clínico, conjunto com o médico humano, ele vai permitir que o médico humano analise muitos mais sinais vitais no menor tempo possível, potencializando que o médico possa fazer anamnese, analise aquele paciente, veja pontos além do monitoramento, que muitas vezes tem muitos dados, né? Então, na minha opinião, esses são alguns dos pontos. Qual a ferramenta para o tagueamento, né? Quando a gente vai até o local e a gente escaneia isso, né, com um scanner, né, isso nos gera uma nuvem de pontos, a gente importa isso tudo para um software dentro da Gênesis, né? E ali mesmo a gente já consegue imputar todos os dados, tudo em um sistema integrado, onde desde a parte de projetos, a projetista ela consegue ter, ou quem estiver executando um retrofit, alguma coisa, eu tenho um histórico daquela área que eu vou mexer, daqueles equipamentos, ou da parte de operação também, dos relatórios, rotinas, tudo isso é integrado junto com as equipes. Então é uma coisa dentro, exatamente.
Alguém gostaria de fazer mais uma complementação? Com respeito, quando nós fizemos, eu gostaria, essa imagem com o João, eu conheci o João, eu acho que uma quarta-feira, a gente tinha um jantar científico na quinta. E o CEO do meu trabalho falou, fala com esse cara aqui, mostra ele o que nós temos, para ver o que ele consegue fazer com IA. Eu acho que não foi em 15 minutos que eu mostrei para o João, hoje em dia, um monitor consegue captar todas as informações de paciente e vamos levar o hospital a uma central de monitorização, né? Mas precisa do análise do médico. Né? O médico vai ver o prontuário, ver quantas alarmas aconteceram em tempo determinado e faz uma interpretação. Em menos de 30 minutos, essa te atende? E manda um vídeo da foto da IA fazendo uma interpretação de dados primários. Quando eu mostrei isso a meus pares, todos falaram, mas para que eu quero um médico ou um agente interpretando dados primários, né? Tipo, é algo muito básico. Mas foi o início de algo que depois algo foi fantástico, né? Porque essa primeira interpretação de dados primários sumou, né, qual era a condição clínica do paciente. Nós conseguimos trazer informação do LIS, resultados laboratoriais, conseguimos trazer imagens do PAC, somamos tudo, já tínhamos todas as variáveis de equação para dar um diagnóstico, né, baseado em evidência. Mas o CRM que fala do final, é isso aí. Foi todo o processo, né, de construção. Alguém tem mais alguma pergunta? Desculpa, só fazer uma coisa para vocês. Então, eu acho que parabéns. A minha preocupação, somente, e dividir com os colegas, é o fato do seguinte: gostaria que todos os profissionais médicos tivessem essa consciência de, espera um pouquinho, ela me deu uma informação, mas be careful, certo? E vou fazer uma análise mais holística, mais macro, para poder diagnosticar. Então, o meu medo só é que, se a gente não trabalhar na cultura, a zona de conforto vai dizer o seguinte: foi ela que fez. Quem é? Processa o meu computador, processa a rede, processa o Gênesis, porque foi o Gênesis que falou. Então, eu gostaria só que a gente pudesse preparar isso numa cultura para não se cair numa zona de conforto e falar, foi ele que falou. É difícil. Eu sou médico e engenheiro. Então, o engenheiro tem hora que grita e acompanha o processo. Mas por que acontece? Porque nós, na formação médica, a paratologia, toda essa parte, é apenas a gente entra em contato quando você é formado. Então, você não tem cultura de interagir com essas informações. Você está preocupado com outras variáveis. O terceirista é isso no engenheiro. Resolve aí, está aplicando, resolve aí isso que eu não entendo. Não é uma responsabilidade que eu em dia o médico atende como dele. Pelo que dá, se dá um valor aí, eu vou acreditar que esse valor é o correto. Isso. Se aí está falando que isso, eu vou acreditar que isso está correto. Isso. A gente vai... acho que a tecnologia avançou tanto e a nossa cultura precisa ser trabalhada numa velocidade, acho que tem que ser muito rápida, porque para poder saber viver neste mundo. Então, nesse universo que nós falamos, eu vejo com clareza, doutor, e parabéns, certo? Só que eu acho que a gente precisa levar isso, né, para o chão de fábrica, e acho que é um trabalho que todo mundo tem. Tá? Desculpa falar demais, parabéns. Foi muito importante, inclusive, eu colocar isso, porque no mundo hoje a gente fala muito de capacitação, por exemplo, né? Da mesma maneira que eu tenho um médico que é o top, o melhor do mundo, né? Aquele que custa 150 mil reais a consulta, eu tenho um médico que é bom, eu tenho um médico que é médico, e tenho um médico que está ali porque foi o que sobrou e ele escolheu uma profissão. Então, você tem uma diferença de capacitação aí gritante. Isso acontece não só na medicina, mas em todas as áreas que hoje a gente tem disponível. E aí vem a minha pergunta para vocês. A tecnologia, ela vem para substituir, na verdade, não as pessoas, mas para substituir uma capacitação que a gente não tem de uma forma mais equilibrada. Vocês concordam com isso? Não concordam com isso? Eu queria ouvir. O que a gente vê, normalmente, é mais um complemento. Porque a tecnologia, por tecnologia, ela sozinha não está errada. Se não tiver o ser humano para interagir, para que serve ela? Né? Ela te dá vários insights, várias coisas que são importantes, mas, se não for um olhar do ser humano sobre aquilo, o que adiantou? Né?
Ó, vou fazer um agente para olhar outro agente, que vai olhar outro agente, e eles vão fazer o quê? Por outro lado, né, a gente tem que ficar acomodado. Então, assim, foi ele que disse. Né? Não nem olha o que o e-mail fez. Né? Eu pedi para esse primeiro e-mail, mas aí, de repente eu deixei um segundo pedaço lá e deu uma engasgada, e aí? Então, por enquanto, a gente sempre tem que pensar numa parceria. Vai ser, né, sempre uma caminhada em conjunto. A máquina, por si só, ela não tem desejo. Então, o que ela vai fazer? Se não tiver alguém tendo algum estímulo para ela. Sabe que eu gosto muito de fazer uma analogia. Quando você entra dentro do avião, por exemplo, você vê aquele painel todo de comando, ali tem tecnologia embarcada e muita tecnologia, né? Se tem tudo isso, eu nem precisaria ter o piloto e nem o copiloto ali exatamente para fazer com que esse avião ficasse no ar, né? O tempo que ele vai fazer a viagem. Eu vejo nesse caso, né, a questão de toda a tecnologia que a gente tem disponível com esse mesmo olhar, né? A gente precisa trabalhar de uma forma integrada. Mas eu queria acotar aí um segundinho isso que você falou, desde o ponto de vista médico, até por sanidade de todos nós, eu acho que nós seremos, por enquanto, né, substituídos por esses sistemas tecnológicos, né? Mas algo muito que está lá em todas as métricas, na metrologia, é que a implantação desses sistemas de automação de dados melhora, em definitiva, o tempo burocrático que utiliza o profissional interagindo com algumas das funções mais manuais, né? mais que anteriormente ocupavam mais uns 60%, 70%, e o que traz que essa pessoa possa interagir mais com o paciente. Eu, com alguns médicos colegas, falava, você tem IA, mas chega para você um paciente com náuseas, vômito e dor abdominal. Bota isso em IA. Quantas doenças ele vai trazer para você? Então, o conhecimento clínico, a formação e expertise clínica que você tem durante um ano, apenas isso ajuda a você focar e tomar pontos específicos para chegar a seu diagnóstico. Eu acho que eu cumprimento com ele. Alguém ainda gostaria de fazer alguma pergunta? Por favor, Sr. Celso. Você já me anunciou, né? Celso da EMESP. Eu queria fazer um comentário. Primeiro que nós fizemos aqui uma aula, né, sobre esses temas todos, e eu gostaria de reforçar o seguinte: isso demonstra, vamos dizer, que esse é um tema que nós precisamos fomentar bastante ainda. Nós vamos a realização de eventos com a participação de todos, e aí eu gosto muito do conceito de rede. A gente sozinho, a gente não faz muita coisa, né, João? A gente tem trabalhado muito assim há muito tempo, e eu acho que nós precisamos somar esse conhecimento todo e a exaustão, fazer as coisas irem acontecendo como aconteceu lá atrás, né? Na Revolução Industrial. Alguns exemplos foram citados de coisas que aconteceram aqui nos últimos anos e que foi crescendo até chegar à inteligência artificial. E agora nós vamos ter que trabalhar bastante com gêmeos digitais, com essas tecnologias todas. Mas eu queria comentar aqui que até para fazer pergunta para esse time é difícil, né? Eu consultei aqui meus agentes de mas vieram tantas perguntas que eu confesso que está difícil de fazer essa separação. Mas eu queria colocar para o Wagner. Wagner, a sua missão ela é árdua. Eu fui projetista, trabalhei com prancheta, comentei com você de fazer projetos em prancheta. Aí vi nascer o AutoCAD, vi nascer tantas ferramentas importantes de engenharia, né? E para todas elas a gente viveu o mesmo problema. Então eu queria dizer aqui, Wagner, e para todos os colegas também, que eu abracei a causa. Depois de ter uma aula sobre gêmeos digitais com o Ronaldo, e depois ver as reais necessidades, vamos dizer, que esse mundo ele permite, vamos dizer, que a gente faça aí vários ensaios, né, vários trabalhos em cima disso. Eu acho que é uma missão que nós vamos ter aí pela frente, de fazer com que essas organizações todas, que ainda não perceberam a importância disso,
venham perceber. Nós estamos apenas começando e isso você é testemunha. Então, use a nossa Remesp, né, para que a gente possa construir, viu, João? Já estamos pensando, inclusive, em alguns eventos futuros aí, onde essas questões precisam ser colocadas na mesa de discussão. E juntos eu acho que nós somos mais fortes, né? Eu tive a oportunidade de entrar em contato com várias organizações hospitalares, por meio das suas associações, a gente percebe que a gente está se conectando com muita gente legal, que tem os mesmos pensamentos. Eu acho que se fizermos esse trabalho conjunto, ouvindo cada um, eu acho que a gente avança bastante. Aí vem uma pergunta, não seria mais fácil? Eu acho que sim, até conversava com o Ronaldo, que os projetos, a partir de agora, fossem criados a partir de gêmeos digitais, vamos dizer, eu vou construir um novo hospital. Não seria importante a gente conversar com esse pessoal das engenharias, no sentido de já viabilizarem gêmeos para esses novos projetos? Ou isso é ainda complicado, ou então um pouquinho distante? Então, Celso, conte com a gente. Acho que iniciamos aí uma parceria duradoura. Eu acho que a Peril agradece e a gente se colocar à disposição, porque realmente a gente precisa fazer o trabalho de formiguinha mesmo, levando essas informações, né? E que é uma dor iminente de boa parte das estruturas hospitalares hoje, né? Essa parte de aportar tecnologia no parque, né? De utilidade deles como um todo. A parte de projetos, realmente, ele já é até, na instituição pública, é até lei isso, né? Hoje, você projetar em BIM, né? O BIM, ele já está no nosso país praticamente, se não mais, há 20 anos. Então, o próprio governo, ele já implementou, já é uma realidade, né? Já é uma solicitação, uma obrigação. E é um tema que a gente tem debatido bastante em outros fóruns, né? Em fóruns BIMs, né? Que a gente está aí. A Perilo já atua com BIM, né? Desde 2009, por exemplo, para você ter uma ideia. E a gente está... né? E quando a gente fala de nascer os projetos já focando no gênero digital, é que ele tem que nascer certo. E hoje a gente tem um desafio grande de fomentar uma cultura lá na base, lá nos projetistas. Porque o projetista, eu vou pegar um calculista, né? Hoje, boa parte já, né, tem ali os softwares, né, de modelagem estrutural para fazer as análises e tal. Então, a gente já vê isso. Mas eu vou pegar uma disciplina que realmente, não sei se para vocês vão ser dor, e se tiver algum engenheiro eletricista, né, mas é o que a gente vê dentro de um dado, assim, a parte de projetos elétricos, né? A gente tem softwares, né, que podem ser modelados, parametrizados, né? A gente, às vezes, está até evitando falar BIM, porque BIM não é porque eu tenho um software só, ele é BIM. Ele é uma maneira, a gente tem até falado, uma metodologia de trabalho, que é uma integração de software, né? Então, a gente, às vezes, recebe muito aquele projetista que trabalha há 30 anos com aquele software, ainda em 2D, e entrega isso. Então, eu não consigo ter. Quando eu tenho que fazer justamente uma compatibilização, que hoje a gente até entende dentro da Perilo, que é uma disciplina, né? Quando a gente traz OPEX, né? A manutenção é uma disciplina, ela vai elaborar projeto lá no ato da concepção? Não, mas ela vai analisar e desafiar, porque é ela quem vai receber lá na frente. E a parte de compatibilização não é a arquitetura que tem a obrigação de fazer a compatibilização. Ela tem, sim, ela faz, sim, mas e o olhar de engenharia multidisciplinar, né? Então, aí eu tenho ferramentas para trazer todas essas disciplinas, sobrepor tudo isso
E o primordial, fazer uma interlocução técnica, disciplina por disciplina. Habilitação técnica por habilitação técnica. Então, assim, é um desafio, mas é uma realidade, né? Então, a gente ainda vê algumas estruturas relutantes. Por quê? Porque já existem parceria, aquilo que o professor Alexandre falou, assim, nós temos que vir e mudar a cultura, mostrando, demonstrando, e aí são palcos como esse, são fóruns como esse, que o quanto a gente vai ganhar de eficiência lá na frente. Né? Então, mas é uma realidade. Deixa eu complementar. Eu vi quando você fez o escaneamento inicial, né, que é fundamental importância, quanto representa essa parte inicial do escaneamento, que nós estamos falando em prédios já existentes, né? Quanto representa isso no projeto como um todo? É lógico, vai depender de, mas em percentuais. Eu não vou falar nem em termos de percentual, em termos monetários, mas eu vou falar 10 mil metros escaneados em 2 dias. 10 mil metros escaneados em 2 dias. Quando representa isso em valores hoje? Ou seja, vai variar. Mas imagine que em 3 dias os projetistas já têm um as-built completo para poder começar o trabalho. Todos os projetistas. Entendeu? Então, visitas técnicas, eu preciso dar um pulo aí para me dar uma olhada, eu preciso... Todos os projetistas complementares, a arquitetura trabalhando já no 3º dia. Eu vi 2 tipos de subprodutos, poucos talvez tenham visto. Eu vi muitos extintores na sua apresentação. Só ali já dá um projeto interessante em termos de desdobramento desse trabalho de engenharia. E isso vale também para todos os produtos que fazem parte das tubulações, produtos certificados, que tenham algum tipo de certificação, que também poderão ser os subprodutos dessa obra de engenharia. A hora que o pessoal começar a perceber que eu tenho a rastreabilidade de tudo isso na mão, as coisas poderão avançar. Mas, se me permite um comentário, a Perillo foi uma grata surpresa, porque ele é cliente Gênesis, né? E ele mostrou para nós ali um hospital real, do interior de São Paulo, que ele fez o processo. Então, assim, a viabilidade econômica de se fazer isso numa gestão de engenharia é fantástica. Tanto é que essa parceria é tão factível que eu levei ele para o hospitalar, grandes redes hospitalares ficaram encantadas com o que ele fez. Porque aquilo ali você está vendo a realidade, um hospital digitalizado. E quantos hospitais hoje a gente não tem? Eu vou pegar a realidade da manutenção, né, pessoal? Abriu uma OS, jogou na mão do cara, onde você tem que ir? O cara leva 3 horas para achar onde ele tem que atender. E às vezes com o gêmeo digital ele já sabe o ponto que ele tem que ir lá resolver. Esse é o ponto. Eu acho que é uma coisa importante mais do que isso. Todo mundo está sempre pensando quanto custa a construção. E todo mundo esquece que uma edificação tem 30, 40, 50, 60 anos. São 60 anos para manter esse negócio funcionando. São 60 anos para essa instalação continuar impecável. Como que ela continua impecável se meus projetos não estão, como é a palavra correta, Wagner? Parametrizados? Exatamente. Como é que isso funciona? Então, eu acho que hoje essa visão não é quanto custa construir, é quanto custa manter. Quando a gente muda esse olhar, aí a gente entra naquilo que é a área que eu sou apaixonada. E a gente aqui hoje está falando muito, por exemplo, em jornada do paciente. Aí fica a minha pergunta. Quando eu falo em jornada, eu preciso falar da jornada das pessoas dentro de um ambiente. Eu estou falando da jornada do paciente, eu estou falando da jornada do colaborador, estou falando da jornada do visitante, estou falando da jornada dos prestadores de serviço. Eu estou falando da jornada de toda a gente que está ocupando aquele espaço. Então, quer dizer, a gente talvez tenha que abrir também um pouco mais o nosso olhar nesse sentido, né? Que a jornada ela é muito maior quando a gente pensa aí nas pessoas que fazem parte dentro do contexto de trabalho. E acho que eu queria colocar uma última questão aqui. A gente tem observado aí as catástrofes climáticas, todos vocês devem relembrar recentemente o que aconteceu na Toyota, que todo aquele telhado ele saiu voando, né? Então a gente tinha várias questões ali que não vou entrar em detalhe, vou passar o dia inteiro discutindo isso aqui. Mas é um tema que também precisa fazer parte aí da nossa gestão do dia a dia. Eu queria ouvir de vocês, né, se dentro dos projetos, quando vocês estão pensando tudo isso,
vocês já estão chamando a atenção dos clientes, né? Olha, vamos olhar além do aqui de dentro, né? Do meu projeto, da minha casinha, que eu tenho que olhar um pouco mais adiante, porque a minha edificação, ela pode estar, na verdade, aí, vulnerável a uma catástrofe. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês sobre isso. Eu acho que eu posso começar, Wagner complementa os parceiros, mas eu brinco com um negócio, né, pessoal? Eu sou um evangelizador de IA e IoT há muitos anos. E eu vi muita gente falar assim, mas o IoT é legal, é bonitinho, mas não resolve o meu problema. Faz uns 3 anos que a gente está vendo o planeta aquecer e nós estamos vendo hospitais pegando fogo. Hospital, gente, eu sou engenheiro, vocês são engenheiros também, muita gente aqui. O hospital pega fogo por sobrecarga, aumento de corrente, consecutivamente, curto-circuito ou sobretensão e queima de algum ponto, certo? Isso facilmente é monitorado com monitoramento de energia elétrica, um multimedidor de energia, um IoT lá na ponta, monitorando as correntes. E ainda é assustador o quanto que a gente tem no Brasil de grupos geradores que já tem o multimedidor, tá? E vocês podem lá olhar, a maioria deles tem, porque é norma, é lei, mas não tem o monitoramento efetivo. E o monitoramento de corrente, a gente teve um caso recente de um cliente nosso que tem monitoramento de energia avançado, aonde a corrente subiu 6 horas antes. Ela começou a dar pico de tensão, ela abriu um chamado e avisou no WhatsApp pela IA. Para o cara falando, você tem um problema que está começando a nascer aqui. E muitas vezes você vai lá e desliga aquele ponto, ou desliga aquele processo, e você evita o que muitas vezes está acontecendo por conta de eventos climáticos. Então, assim, na minha opinião, como engenharia, e olhando para o cenário para a disciplina de engenharia, todos os engenheiros têm que olhar, tá, para a questão do aquecimento global, eventos adversos, para você ter uma estratégia de desastre para a recuperação. Porque se você vai ter aquele problema, você vai esperar o problema acontecer. Eu sei que muitas vezes, o Wagner falou isso muito bem feito, ele mostrou o gênero digital na infraestrutura. Às vezes, para o administrador, isso não traz mais paciente, né? Isso não melhora ali a visibilidade do hospital. Não porque a gente não sabe vender, porque se desligar o hospital 3 horas, não tem equipamento médico que suporta. Nós sabemos isso. Inclusive, como você colocou, eu lembrei bastante de um evento, Wagner. Eu estava fazendo uma entrevista com o diretor da IBM já faz alguns anos. Ele estava com uma dificuldade muito grande de defender um projeto de melhoria da casa de máquinas dele, principalmente na questão dos geradores, lá que tinham certa idade, lá e precisava, na verdade, de um investimento no retrofit. E não conseguia essa verba de jeito nenhum. Aí um dia ele encontrou o presidente da IBM no elevador, pegou no braço dele, o que é isso? O senhor me permite, eu preciso mostrar uma coisa muito séria para o senhor. Pegou ele, levou na casa de máquinas e falou o seguinte, olha, se a gente não fizer o aporte necessário para isso, o que vai acontecer? A rede vai cair, o nosso banco, nosso CPD vai falhar, os clientes não vão conseguir acessar aqui as suas informações, isso vai criar um problema de imagem para a IBM, que a IBM não está funcionando. Quanto isso significa em perda de dinheiro, de imagem e com seus clientes? Aí, a partir daí, ele começou a compreender. Então, acho que a gente precisa fazer mais esses exercícios. E não ter medo, porque normalmente, né, a gente que é da operação, que eu falo, os nossos presidentes, os nossos CEOs, eles nem sabem o que é uma casa de máquinas. Então, assim, a gente também tem que falar, poxa, vamos ensinar para esse pessoal, vamos compartilhar, porque a partir do momento que eles começam a compreender a importância da gente ter uma infraestrutura funcionando do jeito certo, a gente vai fazer o quê? A gente vai salvar vidas, a gente vai salvar os negócios. E acho que isso é importante. Se me permite um comentário rápido que todo mundo ficou sabendo, faz 1 semana e meia que a AWS caiu, né? Caiu metade do planeta. Vocês têm ideia porque caiu metade do planeta? Manutenção. Foi o Schiller que falhou, desligou os load balance e automaticamente desligou as infraestruturas. Cara, toda vez que acontece alguma coisa, é proveniente da manutenção ou da engenharia. E isso é uma coisa que, assim, uma empresa a nível global caiu e foi voltar depois de horas. Isso acontece porque casa de máquina, chiller, refrigeração, gases, a gente tem que monitorar tudo isso. Não, sem dúvida. Eu acho que é a falsa sustentabilidade, né? Todo mundo vê os slogans sustentabilidade, sustentabilidade. Acho que o fórum ontem
falando sobre a água, tema fascinante, também é um fator que a gente, né, as nossas estruturas de alta performance não podem aplicar. O processo médico, a gente necessita, né, de parâmetros, né, e aí também muda a parte cultural, né, desde uma ordem de serviço, né, ainda em papel, então começa, né, igual o prontuário ainda, ou o preenchimento de relatório. Então acho que tem que ter lá no chão de fábrica, na operação, né, eu acho que tem que ter justamente isso, ter a tecnologia, ela não é custo, porém aí tem, volto lá eu escutei, né, em um evento também, que o professor Alexandre estava, que ficou no Hospital Médico semana passada, se não me engano, e falou, uma das perguntas a IA, ela vai fazer com que as pessoas percam emprego? E aí um deles, aí que estava, eu já respondeu na lata um professor lá, vai se esse profissional ou essa estrutura ainda for recente, que ela já é verdade. E aí responde aquela parte, ele vai precisar se atualizar? Vai acompanhar. Os nossos CPFs que não a gente não evolui com um celular novo, a gente aprende e tal. Qual é a relutância dentro do meu departamento, do meu, propor inovações, Então, eu acho que assim, começar já na base, ter uma integração, né? Uma interação maior com a parte estratégica das estruturas, que vem de sustentabilidade, mas desconhece a realidade aqui, que precisa realmente ter aporte ou um olhar mais específico para que isso possa acontecer. Muito bem. Pessoal, é o seguinte, me chamaram aqui, que acabou o horário, porque a comida está quentinha. Se demorar mais 2 minutos... Vai esfriar? Só que acabou o momento aqui. Por favor, então. O microfone que não funciona, isso vai ter retorno. Ele funciona, ele está Professor Ronaldo, para encerrar, rapidinho, sim ou não? E porque eu estou vendo, eu hoje tenho trabalhado muito com infraestrutura da qualidade. Se vocês perceberem nas coisas que a gente faz, infraestrutura, que são os 4 pilares importantes, um deles é vigilância de mercado. E quando eu olho as cidades, você chegou a falar em Smart Cities? Sim, sim. As cidades, nós podemos ter um gêmeo digital, como uma cidade, por exemplo? E isso poderia ajudar bastante, né? Desculpe. Não, sim. Você vai ter, provavelmente, pelo tamanho dos dados que vai estar tratando, algo segmentado. Não segmentado quer dizer que não pode ser integrado. Numa cidade, normalmente é assim. A gente já tem porto 100% inteligente, tem 5 portos, 4 na Europa e 1 nos Estados Unidos, que já são o porto inteiro, que pega da entrada de caminhão, movimentação das ruas do entorno, iluminação, tudo. Né? A entrada do navio, que hora que entra, que hora que sai, como vai ter o prático tomando uma do navio, dentro do porto, quais são os veículos autônomos que estão fazendo carregamento, movimentação de container. Né? Isso aí é uma pequena cidade. Bom, então a gente pode almoçar, mas a notícia boa é que os nossos 4 cavaleiros aqui, eles vão ficar para almoçar com a gente, não vão? Não? Ah, então ele não vai. A gente faz aula importante na nossa vida, fazer gestão do tempo, inclusive para almoçar. Estou brincando. Então é isso, mas assim, então acho que a gente fica um convite para vocês sentarem, quem tiver dúvida, ao lado deles e conversar. A gente tem que na vida conversar e perguntar. A gente, quando sai de casa de manhã à tarde, a gente tem que voltar um pouquinho mais inteligente. Né? E a gente consegue isso quando a gente pergunta, quando a gente compartilha, e principalmente quando a gente compartilha, porque todos nós temos muito conhecimento para compartilhar com todos. Tá bom? Obrigada. Essa parte da manhã. Muito obrigada a todos pela participação.